Só que o que chama a atenção na hipnose não verbal é muito mais realmente, isso aí a gente não pode negar, que é o visual, certo? Inclusive, no Hipnobaía, que o Henrique participou, aquele Hipnobaía ali foi... Na verdade, o que você participou, Henrique, já foi o segundo. O primeiro... Isso, Cobes. Eu participei do segundo. Do segundo. Você fez a sua palestra, teve o Giancarlo Russo também. Isso. Cara, foi muito louco, velho. Isso é legal para contar da história do mundo não verbal, que é bem interessante. No primeiro que teve, eu não conhecia ninguém. Né? Era eu lá no meu mundinho, fazendo meus atendimentos e tudo mais, mas não conhecia o mundo da hipnose, até que veio esse porque o Salvador é muito restrito, realmente. E aí apareceu o Hipnobaía, na Bahia, um seminário de hipnose. E aí lá vai eu para esse seminário de hipnose. Cara, quando eu chego lá, eu era o único que estava fazendo hipnose não verbal da forma que eu fazia, né? E como eu já estava fazendo, como eu tinha alguns vídeos feitos, então muitas pessoas, porque tem as pessoas que gostam do transe, né? Eu sou uma delas. Então, como as pessoas sabiam e viam meus vídeos, faz comigo aqui, Cobras, faz comigo. Então, eu começava a fazer, as outras pessoas viam e começavam a fazer as rodas em volta de mim. E aí, pronto, né? Comecei a fazer hipnose verbal à torta direita. Resultado, no outro Hipnobaía, eu já estava como palestrante, né? Do Hipnobaía. Acabei fazendo parte do Hipnobaía. Acabei trazendo, né? Tive a honra de conseguir trazer o Giancarlo Russo, né? Da Itália, e o Anthony Jack, do Reino Unido, para o Hipnobaía. E foi uma loucura. E loucura maior, ali eu vi uma das maiores provas de que a hipnose teve resultado em minha vida, porque, para quem não sabe, eu tive problemas sérios na faculdade com uma coisa que aparentemente é muito boba para muitas pessoas, que é fazer seminários, ir lá para frente para falar, e eu não conseguia, eu me tremia todo, minha boca tremia, eu não tinha condições de fazer isso, né? E hoje eu falo para as pessoas brincando aqui, tem um estádio chamado Estádio da Fonte Nova, né? E eu falo assim, hoje você pode me colocar ali no centro do Estádio da Fonte Nova lotado para me dar uma palestra, ou para fazer o que for, e para mim não tem problema nenhum. E não é demagogia, não fico nervoso mesmo, fico ansioso, a ansiedade boa, né? Poxa, eu vou fazer aquilo, mas mal eu não fico, né? E antigamente eu tinha uma crise de pânico, né? E aí nesse Hipnobaía foi muito louco, porque a grade que fizeram foi o seguinte: primeiro ia ter um workshop meu falando de hipnose não verbal, e depois uma aula do Giancarlo Russo sobre comunicação não verbal, né? Que tinha muito a ver com o que eu falava também, né? Então, assim, já foi, né? Aliás, minto, ele foi antes de mim, né? E aí depois fui eu. Eu até falei brincando assim, bom, depois o Giancarlo já falou tudo, eu quero saber o que é que eu vou falar aqui que vocês não vão saber. Mas, cara, foi espetacular. O Giancarlo fez parte também, assistiu, aplaudiu lá, gostou pra caramba. Então, assim, para você ver como a hipnose realmente teve um resultado absurdo em minha vida. E depois eu tive a minha oportunidade de novo em São Paulo. Teve um seminário de hipnose não verbal. E vocês não acreditam que a palestra do Giancarlo Russo ficou exatamente antes da minha. E o que ele selecionou para falar tinha muito a ver com o que eu tinha selecionado para falar também no dia. E eu tive que mudar toda a minha palestra minutos antes de começar. E o que é que eu fiz? Eu fui para a piscina do hotel, fiz uma auto-hipnose, refiz tudo, me vi fazendo a palestra toda de novo, até o momento que me chamaram, falando, Cobes, falta 10 minutos para encerrar a palestra para você começar. E fiz a palestra com um assunto novo, né? Não um assunto novo que eu criei na hora, mas de uma outra coisa que eu já estava estudando, né? E foi muito legal, acabou dando tudo certo, né? Então, assim, a hipnose realmente tem resultado. Mas quando a gente traz a hipnose para a clínica, lembra de tudo que eu falei da infância, do bebê, da comunicação do bebê com os pais e dos pais com o bebê? Tudo isso você pode usar na clínica na hora do atendimento.
Olhe como a relação vem desde lá de trás e você pode usar isso hoje. Então, quando você começa a fazer alguns toques, começa a fazer as induções, para vocês terem uma noção aqui da indução, de como eu faço a indução, certo? Na maioria das vezes, eu peço para a pessoa ficar em pé. Às vezes é um sofá que eu uso, às vezes é uma... Nossa, esqueci o nome. Enfim, leva a pessoa ao chão, né? Esqueci agora do nome, mas que ele é EVA, né? Coloca e leva a pessoa ao chão, né? Essas duas formas que eu faço. Mas antes de levar a pessoa ao chão, o que é que eu faço? Faço com que a pessoa comece a ter as sensações, que são sensações muito comuns. Só que ela está ali para fazer a hipnose. É por isso que eu digo, não adianta dizer que é não verbal, né? E sem aceitar que existe até na própria não verbalização já existe uma pré-autossugestão, porque ela está indo ali para ser hipnotizada. Então, se ela está indo ali para ser hipnotizada, e ela sabe que eu estou ali para isso, então tudo que eu fizer, ela já tem consciência de que é para levar ela ao estado de transe, né? Não vamos negar isso. Então, normalmente eu peço para ela fechar os olhos, tomo uma certa distância e começo a me aproximar dela aos poucos de olhos fechados. E vocês sabem muito bem que se você tiver de olho fechado e uma pessoa se aproximar de você devagarzinho, em silêncio, você percebe essa aproximação, né? Se você tiver de olhos fechados, estiver engajado, sabendo que está no processo de hipnose, isso vai ficando mais forte. E quanto mais você aprofunda, mais vai ficando forte, que é um fenômeno chamado hiperestesia, que é o contrário de anestesia. Anestesia você vai tocar no lugar anestesiado, no máximo a pessoa sente o toque, no máximo, que às vezes nem toque não sente, mas sente o toque, mas a dor não sente. Quando você está em estado de hiperestesia, basta eu olhar para você, e às vezes não preciso nem olhar, e faço assim, ó, na sua direção, e você sente já a vibração no seu corpo. E às vezes você está de olho fechado, não precisa nem estar vendo, porque você está em hiperestesia. A gente sabe que no espaço de minha mão e a pessoa, né, tem o ar, tem muita coisa ali, né, que você não vai sentir. Em estado de transe, você sente. Você sente. E aí a gente pode levar as histórias de reiki, de jorei, de tudo que existe em posição de mão. Então, quanto mais você está conectado à pessoa, dá para sentir isso mesmo. Dá para sentir, não tem como negar. Dá para sentir. E é muito interessante que aí, a partir dessas sensações e dos locais onde toca, começa a ter ativação voltado para o seu trauma, seja ele de algum momento mais próximo de sua vida, ou de algum momento mais antigo. E eu sempre digo, tudo, por mais que você tenha se acidentado de carro há 2 anos atrás, e depois desse acidente de carro, você passou a ter fobia de elevador, a culpa não foi acidente de carro. Você já é uma pessoa sensibilizada por causa de uma história passada sua, que pode ser voltada para uma questão intrauterina, ou então logo depois do seu nascimento. Isso já é um estudo que eu faço já, que eu vejo que vai muito além do trauma, vai muito além desses eventos traumáticos que acontecem ao longo dos anos da pessoa. Isso são só reforços que acontecem, né, para demonstrar esses traumas. Beleza? Então, quando você começa a fazer toques, a fazer sons, e é isso, com relação aos toques, é muito forte o toque, porque quem sabe, sabe o poder de um abraço, tanto de um abraço de um carinho mais romântico, tanto de um abraço, de um carinho fraternal, né? Todos eles têm um poder muito forte, um poder não verbal muito forte, né? A gente já sabe, tem noção, mas não tem sistematizado dentro da gente. Se a gente começar a estudar isso, a gente começa a lidar melhor com as pessoas, lidar melhor com a gente mesmo, porque assim, a mulher não percebeu, ela só percebeu quando eu apontei para ela que ela tocava aqui, né? Talvez, se ela já entendesse de hipnose e fizesse alguma
algum momento de auto-hipnose, ela chegasse a essa dor e chegasse a essa percepção sozinha, ou não também, isso é, como eu digo, é muito relativo. Você é um mapa. Então, veja que as nossas digitais, eu acho que é uma das maiores coisas para dizer assim, do quanto a gente é ímpar, né? Com tantas similaridades que a gente tem, não tem como negar que tem coisas que só a gente tem, né? Então, e é isso que você tem que pensar com a hipnose. Quando você pensar em mudança com a hipnose, algum tipo de terapia, pense nisso, né? Nessa digital que vai conectar com a sua exatamente quando você vai estar fazendo a hipnose, porque são muitas variantes. Então, comecem a partir de hoje entender mais o toque e brinquem com. Tem uma coisa muito interessante para vocês usarem: o toque, o sorriso e o olhar no olho. Faça uma brincadeira, faça um exercício. Por que eu gosto de falar a palavra brincadeira? Que é para a coisa ficar lúdica. Se ficar com muita responsabilidade, muita coisa assim, acaba a gente não fazendo. Mas traz para o mundo lúdico. Brinque com isso. Talvez com pessoas que você achem que vem sua mente aqui, que deve ser interessante brincar com esse tipo de coisa, né? Envolvendo toque, envolvendo a expressão facial do sorriso. Talvez aquela pessoa ranzinza que cruza com você todo dia no prédio ou no trabalho, de cara fechada. E você também, já que ela está de cara fechada, o que é que você faz? Você vai espelhar ela normalmente, né? Fica de cara fechada também. Quebre esse espelhamento. Quanto mais ela estiver de cara fechada, abra um sorriso largo para ela, né? Veja a diferença, veja essas nuances que acontecem. E isso daí, cara, tá muito, que vai muito além dessa coisa de transe hipnótico e tudo mais. Que aí você vê o que é hipnose não verbal como estilo de vida. Eu falo muito que hipnose, se você trouxer para estilo de vida, vai muito além desses momentos separados de hipnose. É desde a hora que você acorda, da sua primeira respiração no momento que você acorda, na primeira coisa que você pensa na hora que você acorda, desde quando você dorme, desde o que você faz na cama quando está dormindo, o que você faz no trabalho, tudo isso está voltado para a hipnose. Por que eu quero dizer isso? No dia a dia, a gente está na maior parte do tempo funcionando no automático. O que significa no automático? O automático está voltado para instinto, está voltado para repetição e está voltado para emoção. Então, a gente está o tempo todo imerso em hipnose. A gente não pensa para dirigir o carro. Você não pensa para mudar de marcha. Você não pensa para frear, para fazer aquele jogo de embreagem, de acelerador, de freio. Você não pensa. Você pensava assim, lá quando estava aprendendo, que tinha que pisar nisso, tirar o pé disso. Hoje você não faz mais nisso. Já automatizou. Isso é um processo hipnótico. Agora eu pergunto para você, pensando que isso é um processo hipnótico, quantos outros processos hipnóticos que você está, mas que são indesejáveis? Porque esse processo hipnótico e pilotar o carro foi um processo desejado conscientemente. Você aprendeu a dirigir carro, fez curso para dirigir carro, você quis dirigir carro. Agora, o que é que está automático em sua vida, que é contra a sua vontade? Que você não queria e que você está por algo que você não sabe nem o que é exatamente, ou talvez saiba, mas que não consegue sair daquilo. Seja comer demais, seja comer de menos, seja correr demais, seja correr de menos, né? Qualquer coisa que você queria fazer, queria tanto, mas tanto, e você sabe que é tão importante para a sua vida, e quando eu falo importante, é no sentido vital mesmo, da sua saúde, e você não consegue fazer, e depois você abre a boca para dizer, não acredito em hipnose, ou então, ninguém me hipnotiza. Tudo bem, ninguém lhe hipnotiza, mas você está se auto-hipnotizando o tempo todo. E é mentira que ninguém lhe hipnotiza, porque por trás de toda auto-hipnose também tem uma hipnose. Igual por trás de toda hipnose tem uma auto-hipnose, né?